Fala, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido FalaCast, o seu podcast cristão. Estamos aqui todas as semanas às 19 horas com um vídeo muito especial dedicado a vocês, com as conversas inspiradoras sobre vocação, fé, vida e chamada. Eu sou seu irmão em Cristo, o Eric Marques, e hoje eu tenho a companhia aqui porque não seria possível fazer isso sozinho se não tivesse alguém aqui para bater um papo. Hoje eu tenho a companhia aqui do meu querido missionário Valmir Omena. É isso? Seja Exato. bem-vindo, meu querido irmão. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Meu irmão, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por você ter se disposto a vir. Nós remarcamos e você prontamente aceitou e está aqui para contribuir. Creio que tem muita experiência aí para falar com a gente aqui, trazer para nós, compartilhar com a gente, porque você atualmente ou recentemente esteve no Peru. Como que é? Bom, minha história com missões começa em 2010. É, Saí de Mogi para estudar missões e teologia em Goiânia, na cidade de Trindade. Depois de 1 ano e meio formado, eu fui fazer meu primeiro prático em Lima, no Peru. Passei 1 ano. Foi uma experiência maravilhosa, a primeira experiência transcultural, depois de ter passado 1 ano e meio estudando, né, sobre missões, na companhia de 80 alunos de diferentes lugares do Brasil. E, bom, diferente da maioria dos alunos dessa escola, né, eu estudei na Missão Cristã Mundial em Trindade. É uma escola bastante conhecida, né, no Brasil. Certo. Depois desse período, a maioria dos alunos iam para a África ou iam para a Ásia, né? Já tinham um trabalho estabelecidos, mas eu fugindo, não é fugindo, talvez sendo direcionado por Deus para outro caminho, eu escolhi a América do Sul junto com outra companheira de turma, de Santa Catarina, e terminando nosso período teórico, né, por dizer assim, nós decidimos ir para o Peru, já através de um contato de uma pastora, uma missionária que também estava na escola. E bom, ela foi para passar 3 meses, eu decidi passar o ano todo, então todo o ano de 2012, né, terminando a escola, eu fui para servir a essa igreja, pertencer às Assembleias de Deus, e ali foi o meu primeiro contato com outro idioma, saindo pela primeira Saindo vez do fora do Brasil, hein? Brasil. Então, maravilha. Você deu uma pincelada aí, ó, que acho que acredito que tem muita coisa. Nós já vamos se aprofundar nesse assunto aí. Uhum. Então, fica aí, tem um conteúdo muito relevante para a sua vida. Você que tem um desejo missionário e às vezes você olha para a sua realidade e fala: será que é possível? Será que estou viajando? Estou fora da realidade? Não, não é aquilo que Deus tem para mim? Fica aí que esse episódio vai te direcionar e eu creio que vai trazer luz àquilo que Deus já revelou ao seu coração. Então, fica aí. Agora eu vou só abrir um parênteses aqui para apresentar um dos patrocinadores que tem acreditado nesse projeto. Então a gente já vai se aprofundar em cada detalhe do que você deu início aí, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Ian Web. Ian Web. É um trava-língua, hein, Varão? Hoje o Joe tá aqui me ajudando. Ian Web é um dos patrocinadores desse episódio e eu agradeço por você ter confiado no nosso episódio aqui especial de missões. Então, o que é o Ian Web? Tá aparecendo na sua tela aí as informações do serviço que ele presta, tá? Então, temos aí o desenvolvimento de site, criação de site. Hoje em dia, quem não está presente nas redes sociais com relevância, quem não está presente nas redes sociais com autoridade, acaba perdendo vendas, acaba perdendo clientes. Ah, Eric, eu sou advogado e eu preciso montar meu site. Então, pronto. Ian Web, ele tem a criação de site para você. Eric, mas eu não sou advogado, eu tenho um pequeno comércio aqui, onde eu vendo frutas e às vezes atendo pelo WhatsApp. Quer automatizar isso? Vai lá, entre em contato com o Ian, ele vai te direcionar, vai criar uma solução para o seu negócio no digital. Hoje em dia, quem se atenta ao digital, quem dá importância ao digital, sai na frente e tem um grande diferencial. Então, não importa qual o seu segmento, a necessidade de você estar presente nas redes sociais com relevância, num site bem feito, organizado, ou até mesmo soluções automatizadas, faz com que você ganhe na frente dos seus concorrentes. Então, Ian Web é um dos nossos patrocinadores. Entre em contato, faça um orçamento, traga ali a expansão,
traga ali a ideia do seu negócio que ele vai trazer uma expansão no digital para você. Então, entre em contato, tem muito mais serviço que ele realiza. Aqui é uma pequena parte daquilo que ele já vem fazendo, que eu estou mencionando aqui para vocês. Então, entre em contato lá que eu creio que vai ser benção para você. Eu tenho uma igreja, Eric, mas ela não tem um site. Quero contar a história da igreja, quero ter um site institucional, porque isso é importante, é relevante, é necessário. Então, entre em contato que o Ian ele vai te dar a direção, vai te dar uma solução e vai te apresentar algo aí eficiente, eficaz para o seu negócio, tá bom? Muito obrigado, Ian. Um grande abraço. Obrigado ao nosso querido patrocinador, o Ian Web, tá? É um trava-língua, tem que aprender a falar esse nome aí. Então, mais uma vez, nosso querido missionário Valmir está aqui. Meu irmão, quantos anos você tem? Quantos eu pareço ter? Varão, vou falar uns 28. 28. Nota bondade sua. Tá. Eu assim, me sinto com 25. Acho que eu tenho me sinto com bastante energia e até pelo trabalho que eu faço, realmente tem que ter Exige. saúde, exige um pouco, né? Eu tenho 42 anos. Olha, aí sim, mano. Acho que se eu tirar a barba, talvez Pode ser. pareça um pouco menos, né? Sim. Com 42 anos, atualmente você mora sozinho? Como que é a sua vida ali, vamos dizer assim, pessoal, para que nós possamos entender como que você vem exercendo o seu ministério missionário aí fora do Brasil. Sim, bom, a minha família é toda aqui de Mogi, né? Meus pais são nordestinos, mas migraram para cá bem cedo. E, bom, moro com os meus pais. Quando eu estou de férias aqui no Brasil, eu passo com os meus pais. E no Peru, eu já morei na casa de peruanos, morei sozinho, ou é um apartamento, ou é uma casa, né? É, depende muito do lugar onde eu estou trabalhando. Então, atualmente eu estou no Peru e moro com uma família de peruanos. Eles me receberam na casa e ali eu vivo como um integrante da família, servindo ao trabalho que eu faço e apoiando no que é necessário também. Que legal. Essa é a sua realidade atualmente. E como que era o seu passado ali? Como que surgiu o desejo? Você falou assim, ou é desde criança, ou você via filme, alguma coisa. O que que te inspirava e te fazia criar o desejo de ser um missionário? Ou isso foi acontecendo, foi uma situação particular que aconteceu, você falou assim, eu tô vivenciando isso, eu preciso ser um missionário, preciso atuar nesse campo. Como que foi esse momento aí, que antecede? A chegada, esse despertar para missões, eu confesso que não foi desde a minha conversão, né? Eu sou convertido desde a infância, por influência da minha avó, nordestina. Eu sempre me dediquei ao ministério de louvor na igreja. E em determinado momento surgiram oportunidades de ajudar pessoas dentro do departamento de missões da antiga igreja que eu pertencia. E aí começou esse desenvolvimento, eu comecei a frequentar algumas aulas, de estudo sobre missões na igreja, e isso automaticamente foi crescendo dentro do meu coração, mas continuava no ministério de louvor da igreja, até que depois de 6 anos trabalhando com missões dentro da igreja, apoiando nos cultos, convidando, pregadores, apoiando em tudo que era necessário, houve esse despertar por missões, né? Então, na minha igreja já havia outros missionários que já trabalhavam no campo, e por influência deles também, né, pelo trabalho, o reconhecimento que eles tinham, eu comecei a orar sobre isso e as oportunidades foram surgindo e eu fui entendendo o chamado. Então, foi todo um processo, né? Esse processo de você entender o chamado e corresponder, às vezes demora, às vezes pode demorar menos também. Então, a igreja também reconheceu esse chamado em mim e a igreja se propôs a me apoiar a partir desse momento. Então, depois de trabalhar muitos anos, com o departamento de missões, eu tomei a decisão de estudar e foi quando eu decidi sair de Mogi e estudar em Goiânia. Então vamos abrir um parênteses aqui. As pessoas às vezes, ou pelo menos talvez seja a minha realidade, e aí você não tem essa visão. Mas ó, na minha realidade, às vezes as pessoas acham que eu vou ser missionário, porque daí eu vou viajar, mas você abre um parênteses aqui que é estudar. Quero ser missionário. Um dos primeiros pontos é estudar. Então, porque assim, eu quero pregar a palavra. E hoje em dia muito se bate assim na tecla, estude a palavra, teologia e tal, estuda. Aí a pessoa fala assim, não, eu vou para missão, não preciso estudar não. Não, aqui você está me apresentando uma outra realidade. Quero ir para missão, então o primeiro ponto é estudar. O que que o estudo faz com que o missionário
se aproxime ainda mais daquilo que Deus fez? Qual a importância disso? Com certeza. Bom, eu tive experiências com amigos, né, dentro da base missionária em Goiânia, e é evidente que existem casos em que pastores têm problemas com algumas ovelhas e decidem enviar essas ovelhas para estudar missões, né? Isso para mim é um problema, que o fazer missões é um chamado, né? É um despertar de Deus, Deus toca o seu coração, Deus fala para o seu coração e você decide corresponder a esse chamado. E eu entendi ali que haviam pessoas que eram problemáticas dentro da igreja e que os pastores decidiram: "Ah, vou enviar para ver se conserta aí". A Entendi. verdade é que a base missionária não é casa de recuperação, né. A verdade é que a base missionária, como existem várias no Brasil, fora do Brasil, né, aqui eu já citei a MCM, foi a escola que eu estudei, mas como Missões Horizontes, Antioquia, a própria Jocum, né, então são bases missionárias que preparam pessoas para o campo missionário. E, bom, eh, a importância de você frequentar uma escola de missões é para que você tenha um aprofundamento do tema, que você conheça o campo que você quer atuar, ali você se desperta também para o chamado definitivamente, porque você ali recebe instruções acerca de missões de pessoas experientes que já tiveram seus trabalhos, no campo missionário, então ali você é orientado, né, da forma como atuar, tudo em cima da palavra, né, então era uma escola de missões e teologia, então ali você também aprende a manejar a palavra, você aprende a realmente, buscar em Deus o que Ele quer para você nesse tempo, né, então essa preparação é muito importante, Sim, sim. porque ali você também vai descobrir se você é apto para aquilo, se você realmente quer aquilo, porque só o fato de você estar em convivência com 80, 100 pessoas de diferentes lugares, com diferentes pensamentos, já te prepara também. Será que você está pronto para encarar uma nova nação ou um novo povo, né, que Sim. talvez pense diferente de você, que tenha outra cultura. Então tudo isso ali já é trabalhado durante esse período. Eu estudei durante 1 ano e meio semi-internado, né, então nós estávamos ali num ambiente fechado, durante todo o dia tínhamos aulas, em alguns momentos era livre, mas ali, aprofundando mesmo nesse conhecimento e o que é o campo missionário, Legal, né. legal. E aí nessas datas que você citou lá no início, e quando você foi estudar foi em que ano? Eu saí de Mogi no ano de 2010. 2010. E aí 2010. 2012 já estava em campo. Exatamente. Primeiro campo que você foi aonde? O meu primeiro campo missionário foi o Peru. Peru. Foi. Entendi. Passei 1 ano, servindo em 3 estados diferentes do Peru, a capital Lima, em Ancash, que é um estado mais ao norte, em Cusco, né, também bastante conhecido, tá lá a maravilha do mundo, Machu Picchu. Então eu tive a oportunidade de fazer o meu período prático da escola, porque terminando a escola você tem a oportunidade de fazer a parte prática. Legal. Então eu fui enviado pela minha Por um igreja. determinado tempo. Exatamente. O mínimo era 6 meses, você também poderia passar o ano todo. Eu decidi passar o ano todo, porque eu entendi que, 6 meses passa muito rápido também, e introduzindo, né, uma nova cultura, um novo idioma. Sim, Então, você leva um eu tempo eu também. achei que era mais interessante passar esse 1 ano e foi maravilhoso. E o que que você chegou lá, se deparou, teve alguma coisa que você teve uma certa resistência ou não, você foi com o coração totalmente aberto e, aceitou tudo? Teve a língua ou a questão de comer e tals, o que que foi que te trouxe um choque ou não, pra você não ter visto? Algumas coisas sim, é inevitável, né. O Peru é um país que faz fronteira com o Brasil pela parte norte, então é um país vizinho, mas com uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira, desde a comida, a forma como fala, como se alimenta. Então, assim, eu não tive choque com a comida, nem com o povo, até porque o povo peruano gosta muito de brasileiro, então, eu estava num ambiente onde as pessoas já tinham tido contato com outros missionários do Brasil, então eu estava ali no meio de pessoas que já sabiam lidar, né, com a Entendi. chegada de outros missionários. Eu realmente tenho uma história por que eu fui para o Peru, né, talvez Uhum. em outra oportunidade para não estender tanto, mas assim, a minha chegada no Peru foi uma chegada, preparada pelo Senhor também, né. Então eu fui recebido por peruanos que me receberam ali muito bem, e eu nunca tive problemas, pelo menos com a alimentação, né, eu sou um pouco suspeito para falar, porque a comida peruana está entre as 3 primeiras
ou melhores gastronomias do mundo, então a comida é maravilhosa, Olha, mas é uma comida totalmente diferente da brasileira, né. Eu tinha um pouco de medo com relação a isso, porque eu sempre fui um pouco chato com a alimentação, né, principalmente na adolescência, depois adulto você tem que, sim. crescer, né. Então eu cheguei ali e realmente não tive nenhum problema. Acho que o meu maior choque foi um pouco, com a igreja que eu fui para servir, porque até na parte nós nos entendemos como evangélicos, como cristãos, né, mas, a questão da liturgia, da forma como cada igreja se move também, né, eu me senti um pouco pressionado a princípio, depois isso com o tempo foi como que se acostumando, né. Entendi. E talvez o choque maior foi com o trânsito de Lima, que Uma Índia? eu acho que é aí, só que asfaltada, Olha, né. Então, assim, a parte do trânsito, né, chamam trânsito em Lima é muito complicado, é o pior trânsito da América Latina, né, então, apesar do Peru ter várias. olha a astronomia se despontando, e Exatamente. tal, Existem outros pontos que são mais relevantes e sim. até, assim, De mais referência. de referência, exatamente. O trânsito realmente é algo que sempre me chamou muito a atenção, né. Sobretudo em Lima, porque, eu já morei em outros lugares, aí se você vai para um povoado que nem carro tem, então é mais tranquilo, né. Mas se você tá na capital, não tem como fugir muito. Entendi, entendi. Lá tem Uber, essas coisas não? Tem o Uber, né, Mas inclusive é assim, o Uber e outros aplicativos, né, começaram a aparecer nos últimos anos, porque a questão apesar de ter um trânsito horrível, financeiramente, né, o custo de transporte no Peru é bastante barato, uhum. muito mais que o Brasil. É mesmo. Então, assim, o estilo de vida do peruano é bem simples também, né, aquele que mora na zona norte, como eu, que é uma região mais simples, né, mais humilde. Então, com relação ao financeiro, o transporte realmente não era um problema, é mais barato, mas aí você não tem uma qualidade no trânsito, né. E como que foi, de forma ministerialmente, ou experiências ali com o Espírito Santo no Peru? Tem uma forma bem diferente do Brasil? Vamos dizer assim, o Peru tá na frente ou tá atrás? Dá para se colocar assim? Porque teve um missionário que eu ouvi, que ele falou que pelo menos é mais comum alguns milagres, algumas coisas assim, em alguns estados, alguns países aí fora do Brasil. Essa é uma realidade do Peru? Você não vê isso? Como que é? Eu vou dizer que, o Peru é um país católico, professa a religião católica, a maioria, 80% dos peruanos são católicos, né, e a porcentagem de protestantes, né, evangélico protestante, é é muito pequena. Hum. Então, assim, é notório a diferença entre nós que vivemos aqui no Brasil e quem está fora, né, vai perceber como que é essa unção dentro da igreja, né. Entendi. A igreja evangélica no Peru é uma igreja pequena ainda, existem algumas denominações, assim, de renome, né, e que se assemelham mais com as igrejas pentecostais do Brasil, como a Assembleia de Deus, que também é muito forte no Peru, e outras igrejas que são conhecidas inclusive na América do Sul, né. Uhum. Então, assim, a questão do evangelismo ou, da evangelização no Peru é uma coisa que acontece de maneira crescente, mas ainda muito superficial, né. Então a Entendi. porcentagem de, evangélicos hoje no Peru não chega a 5%, né, no Brasil hoje são quase 30. Então a diferença é muito grande nessa proporção e é muito importante, assim, o trabalho que fazem algumas igrejas, né, de evangelismo, mas ainda, há muita resistência, porque a igreja católica, apesar de eles se professarem católicos, eles não são praticantes, né, então há uma resistência com relação a isso, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem resistência com outras religiões, com aqueles que não têm religião nenhuma, né, então, eh, as 2 outras, vamos dizer assim, denominações que são fortes no Peru é a igreja dos Mormons, né, é uma igreja muito forte no Peru, os adventistas também,
E assim, outras religiões, como nós vemos em outros países, aqui no Brasil é bastante também, não são tão fortes, né? O islamismo, por exemplo, é algo que você quase não ouve falar no Peru, até mesmo religiões de matrizes africanas você não escuta também. Então, o mais forte é o catolicismo e essas igrejas aí que nós talvez consideraríamos como seitas, né? Sim, Mas realmente é algo que cresce, mas a passos curtos, né? entendi. Realmente faltam mãos, eu costumo dizer isso, né? Faltam mãos no campo missionário. Assim, eu moro na Zona Norte, é uma região extremamente precária, né? Eu faço um trabalho com crianças e adolescentes, em um assentamento humano. Então, assim, a necessidade é muito grande, mas realmente falta bastante empenho, faltam missionários, falta o trabalho da própria igreja, né? Porque às vezes a própria igreja no Peru não faz o trabalho de evangelismo, ou talvez por não se sentir capaz, ou não ter Terceiriza isso opção. esperando que alguém venha e faça. Exatamente. Nossa, é uma realidade que eu desconhecia. Uhum. Porque assim, 80% é muito alto o número de quem não é cristão, né? Uhum. E aí a gente às vezes até se questiona, tem muitos missionários indo pra fora, mas o Brasil tem. Mas o Brasil também às vezes tem uma necessidade grande de ainda Exatamente. de missionários, mas lá fora às vezes é até mais gritante, né? Às vezes se levanta esse questionamento, né? Por que que você vai para fora do Brasil se aqui tem tanta necessidade? Mas aí vem a proporção, porque 30% da nação se confessa protestante, né, evangélico, enquanto menos de 5% no outro país, né? Então essa proporção é que precisa ser Considerado. considerada, porque realmente se a igreja evangélica se levantar com esse propósito de alcançar o Brasil seria alcançado em semanas, Sim, né. sim. Agora, isso professar o evangelho, que a pessoa se vá se converter, talvez seja outra história, mas assim, o Brasil tem capacidade, pela porcentagem de evangélicos, de alcançar muitos lugares, né. Inclusive, enviar os missionários para fora também, e essa parte eu entendo muito como chamado mesmo. Se falta missionários no Brasil, talvez a igreja esteja falhando nesse evangelismo, né. Mas eu entendo que muitas pessoas foram chamadas para fazer missões em outras nações, assim como em outras nações o Brasil foi evangelizado por estrangeiros, Sim, né. verdade. Então, realmente essa troca de trabalho missionário é algo bastante saudável e bastante comum, né. Devido a guardadas as proporções aí, a comparação, o Brasil em 1900 vai 910 por aquele ponto, é o Peru hoje em dia? O Peru tá em 1910 ali no exploração do evangelismo, do cristianismo chegando, ou já tá um pouquinho mais avançado? Olha, Com a história da igreja, sem né? falar de religião, o Peru já é uma nação atrasada em 70 anos. Hum. Então, assim, nós, em tudo, desde a economia, Transporte. transporte, em tudo, você assim, eu não sou aquele que vou ficar falando mal do Peru aqui, Sim, até sim, sim. porque eu amo a nação peruana. É mais trazer a realidade que eu acho que a gente não Exatamente, é conhece. uma coisa que é evidente para mim que estou ali, né. Então assim, o Peru já é uma nação atrasada e automaticamente o evangelho está atrasado para eles também, né. Até porque, algumas igrejas que são fortes ali no Peru, elas se preocupam muito mais com a liturgia ou com os usos e costumes, do que propriamente com a intenção de ser uma igreja que avança, que evangeliza, que prega nos 4 cantos, né. Então eu vejo muito isso. A igreja evangélica, no Peru é uma igreja que falta Dos anos 60 aqui, dos anos 70. desenvolvimento, exatamente, em muitas áreas, né. Eu não vou generalizar que é tudo, mas assim, do conhecimento que eu tenho, eu que já andei de norte a sul do Peru também, até pelas vezes que eu precisei sair do país para renovar visto, né. Hoje eu sou legalizado no Peru, tenho um documento peruano que me autoriza a viver como residente no Peru, mas das vezes que eu precisei sair, então, eu tive oportunidade de conhecer diferentes ambientes no Peru, né, então eu vejo que, a igreja ainda falta bastante, né, Amém. assim, o avanço desse despertar, dessa busca por Deus, de conhecer mais a Deus, isso falta mesmo na nação peruana,
Então é algo que você constrói, A liturgia se de abrindo. culto lá é muito parecido com pega uma igreja do Brasil, se é que pode comparar, mas como? Liturgia de culto. Não tem, vai, um exemplo, vou usar meu amigo aqui, não tem uma Regenere lá. Regenere é o Ministério de Jovens da Deus e Amor, muito falado. Burning, temos aqui em Mogi. Não tem, tem uma igreja assim lá? Existem Existem igrejas assim, mas são poucas, né. poucas, É uma das igrejas mais. mas eles são bem resistentes a esse tipo de culto, dessa forma, essa liturgia de culto, ou não? Então, é que assim, depende da região que você está. Vou falar de Hum. Lima, que é a capital, eu moro na zona norte. Quem mora na zona sul já é uma vida um pouco mais, Até o regrada. até avançada é. Exatamente, mais avançado, ok? Aí você encontra igrejas, né, que se parecem ao Hillsong, que se parece à Lagoinha. Uhum. Então, são igrejas já mais para jovens também. Esse é um outro ponto, né? A igreja evangélica no Peru, as principais igrejas, o público mais adulto, até mais ancião mesmo, mais adulto maior, né? Sim. E as igrejas mais avivadas são as que possuem mais jovens, né? Então, eu vou citar aqui a Igreja Caminho de Vida, que fica em Lima. É uma igreja, é uma mega igreja, né? Assim, muito bem estruturada. Já tive a oportunidade de estar ali. Então, é uma igreja de jovens, né? Então, você se sente bem, você se sente ali recebido, né? Toda uma equipe ali trabalhando. Agora, se você vai para regiões mais simples, você não vai ver tanto esse tipo de igreja. A igreja é mais o público adulto mesmo. Posso falar da minha, né? Porque eu pertenço a uma igreja no Brasil, mas eu frequento uma igreja, né? Que não é a mesma. Não é a mesma. Pertenço a uma igreja no Peru que se chama Hesed, Ministério Hesed. E nessa igreja se parece bastante com o nosso estilo aqui do Brasil, porque é uma igreja que recebe muitos missionários assim brasileiros, né? Que vão para passar uma semana, vão para pregar, né? Pregadores brasileiros. Então, como que esse pastor da igreja também conhece como é o estilo brasileiro. Não estou dizendo que ele abrasileirou a cultura Uhum. peruana, mas é que em geral, as igrejas também têm um certo parâmetro, né, de início de culto, louvor, palavra, oferta, acabou o culto. Então é mais ou menos assim também. Talvez na igreja que eu frequento seja um pouquinho diferente, que eles gostam muito de cantar hinos da harpa, dão oportunidades para que os irmãos possam cantar seus corinhos também, né? Então essa variedade acontece, mas varia muito, né? Existem muitas igrejas evangélicas no Peru, mas com poucas pessoas. Entendi, Então, por isso que a porcentagem não é tão alta. entendi. É uma realidade que eu desconhecia. E o que que te você falou já desses pontos, né, que deixa ali algo levanta alguns questionamentos, tal, de liturgia de culto, tudo. Então a receptividade é boa com o missionário, é um ambiente muito promissor de trabalho missionário. Uhum. E quando você decidiu ali: "Vou seguir isso, creio que é um chamado para mim", tinha algum conflito de identidade ou não? Dentro da igreja, como que era o seu sentimento, a sua experiência? Então, eh, assim, todo o meu esforço dentro da igreja, né, ali no Peru, no serviço geral, porque a igreja tem várias necessidades. E quando o missionário chega, automaticamente a igreja pensa que o missionário vai ser o salvador da pátria ali, né? Chegou finalmente. Exatamente, é. Então, assim, é preciso ter um pouco de cuidado, né, a necessidade é imensa em várias áreas, né, então eles acham que a gente também, por ser de fora, tem mais conhecimento, pode fazer todas as coisas e, na verdade, o campo missionário, ele necessita de pessoas capacitadas, com dons e talentos, porque vai te servir para qualquer situação. E dentro da igreja há muita necessidade em várias áreas. Então, eu já me peguei trabalhando em diversas funções dentro da igreja e o missionário se cansa também, né? Tem os seus conflitos. Houveram situações, sim, de conflitos, mas assim, nunca com relação ao meu chamado. O meu chamado eu sempre tive estabelecido, assim, né? Eu sempre fui resolvido com relação a isso, não só no Peru, como os anos que eu trabalhei aqui no Brasil também, né? Então, eu entendo que há conflitos
quando parece que as coisas não estão caminhando, mas na verdade não é por sua culpa, né? É assim, o próprio agir de Deus mesmo, de alcançar determinado lugar ou determinado grupo de pessoas, mas no tempo de Deus. Então, às vezes o missionário também se empolga muito, assim, eu vou fazer e vai acontecer, né? E não é assim. Eu acho que quando o Senhor te separa para esse chamado, você corresponde dentro das suas possibilidades também, né. Então a igreja tem muitas necessidades, mas, e isso, assim, a experiência vai fazendo você refletir sobre isso, assim, o seu convívio com as pessoas. Então, eu acho que na minha empolgação no início, eu quis fazer tudo, eh, por querer servir, né. Entendi. Mas a verdade é que você depois entra na rotina, entra nos costumes, na dinâmica da própria igreja, da própria nação, então você acaba se acostumando e baixando um pouco a bola, vamos dizer assim, né. Eu realmente não tenho condições de fazer tudo, mas o que eu posso, eu me esforço em fazer. Então, conflitos, assim, com relação a: vou desistir de tudo, voltar para minha casa", acontece. Não vou dizer que não Uhum. acontece, porque, eu costumo dizer isso, né, o missionário é um ser humano, é Sim. uma pessoa, né, e não é um super-herói. Então eu tenho meus momentos de dificuldade, assim, pensamentos que sobrevêm também, porque, assim, às vezes a demanda é tão grande, você se sobrecarrega na mente, no corpo, então parece que você vai colapsar, né. Então a ideia é se apegar a Deus e questionar a Deus no sentido de: "Senhor, eu sei que o Senhor me trouxe aqui com um propósito, né, então me mostra qual é o propósito, qual é o caminho, o que que eu devo fazer, Qual a tomada de decisão, Ivan? qual é o não que eu devo dar, Uhum. o que que eu devo aceitar". Então essa tomada de decisões, se não for uma direção de Deus, você se frustra, né. Então, essa vida com Deus no campo missionário é fundamental. E diante desse projeto missionário, o missionário, no seu caso, presta conta? Como que é esse processo aí? Desde o início, né, assim, presta conta porque, hoje, eu vou dizer hoje, não é tão incomum, os missionários fake, né, eu vou colocar Sim. uma palavra do momento aí. Já ouvi muitos relatos de pessoas que vão para o campo com segundas intenções, né. E aí eu me pergunto onde está o temor, porque o que eu faço para Deus, né, então o temor eu tenho a Deus. Então assim, eu desde a minha saída para estudar em Goiânia, eu presto contas a várias pessoas, a minha família, aos meus amigos, à minha denominação, à minha igreja. Porque, o missionário ele necessita de apoio. Entendi. Então, se você demonstra o que você está fazendo, se o seu trabalho é sério, se o seu trabalho realmente se vê Deus agindo ali, então as pessoas vão se compadecer, as pessoas vão querer apoiar, as pessoas vão orar por esse trabalho, né. Então, desde o início eu presto contas, enviando relatórios, eu passo muita foto, eu criei uma página no Instagram somente para divulgar o trabalho que é feito, né. Então, dessa maneira as pessoas vão se É interessante identificar você com o falar projeto. isso, que você criou uma página no Instagram, falando de redes sociais, para prestar conta. E às vezes eu vejo muitos missionários usando como um meio de pagar suas contas, vamos dizer assim. Aham, Então, exatamente. no seu trabalho, no seu projeto, o Instagram, a rede social é uma forma de prestar conta: "Ó, tô Com aqui, certeza. estamos trabalhando, ajude-nos em oração". Uhum, E se alguém for ofertar ou alguma coisa assim, é uma consequência e não o exato. objetivo principal. Uhum. E qual que é o, vamos dizer assim, o desafio das redes sociais para um missionário? Eu confesso que eu não sou tão Mais low profile que fala, nossa, aprendi essa palavra, hein, low profile. eu não sou tão ativo, mas o que eu faço é para realmente mostrar às pessoas o que eu estou fazendo ali, né. Eu tenho o meu Instagram pessoal e tenho o meu Instagram de missões, né, porque eu tento Ministerial. ministerial, dividir aí as coisas, né, porque eu como ser humano tenho uma vida, eu posso também querer fazer um passeio, eu posso querer, Aí você posta lá: passear, "Ó o missionário passear passeando". no shopping, E hoje em dia essa exposição tem muitos ali críticos, né, de plantão e exatamente. não consegue diferenciar. Por muito tempo eu fui assim, não foi instruído, mas assim, é
eu caminhei nesse ambiente em que eu não poderia postar nada pessoal, porque a pessoa ia falar assim: "Ah, o missionário faz isso?". Uhum. Então, assim, parece que eu como missionário eu não posso fazer um passeio, eu não posso tomar um sorvete, eu não posso ir num restaurante e comer uma comida diferente, né. E essa é a visão de antigamente, que o missionário era aquele que recebia o sapato furado, que recebia a roupa suja, que recebia a roupa usada. E desde que eu, comecei a trabalhar com missões na minha igreja, essa visão eu sempre abominei, porque não é assim. Sim. Não é assim que deve ser, né, um missionário é uma pessoa normal. Então, eu tenho 2 páginas na rede social do Instagram, simplesmente porque a minha vida pessoal é uma coisa e o trabalho que eu faço é outra, né. E claro que elas estão interligadas, mas ali eu decido colocar somente o que faz sentido dentro do trabalho de missões. E com isso eu consigo visualizações, eu consigo pessoas que estão ali: "Ah, tô orando por você, Valmir, vou te enviar uma oferta", porque assim, desde que eu saí para missões, foram amigos, pessoas, a igreja quem apoiou a fazer isso. Eu não fui fazer missões com meu dinheiro, apesar de receber essas ofertas, o dinheiro que eu recebo é para me manter em missões, né. Então eu já trabalhei no secular, trabalhei por muitos anos aqui em Mogi, em Suzano, então quando eu decidi fazer missões, de onde que vem o dinheiro para fazer missões? Sim. Assim, missões é feito Uhum. com ofertas, É. com a decisão de você ir, com oração, né, então cada um tem o seu As mãos de quem contribui, exatamente, joelhos de pés quem ora, os vão, pés de que os vão. mãos de quem oram, né, então isso é muito verdade. Então eu conheço e vivo essa experiência, né, de pessoas que são missionários ofertando, que são missionários que oram, né, então todos nós fomos chamados com um propósito, e basta que você entenda qual é o seu papel dentro de Sim, e missões, né. missões. Então a missão é para todos na igreja. Absolutamente, absolutamente. O ide, fazei discípulos de todas as nações. Eu sou professor de português, dou aula de português para latinos, né, então, eu costumo dizer que o verbo ir, nesse texto, o ide, está no modo imperativo. Não tem uma pessoa, não é ide você, ide nó ide eles, ide é para todos, Sim. né, não tem ali um pronome que determina para quem é o ide, é para todos. Então eu acho que é muito importante as pessoas, né, principalmente nos tempos atuais em que nós vemos tantas coisas acontecendo, Jesus está voltando, e é muito importante que as pessoas saibam como fazer com que o reino de Cristo avance, né, como contribuir para o avanço do reino de Deus. Então, são aqueles que vão, aqueles que ficam, mas oram, e são aqueles que ficam e contribuem. E realmente, sem recursos financeiros é impossível, né? Até porque o próprio ambiente, o campo missionário necessita disso. E a forma como eu trabalho é no social. Então, o trabalho que eu faço, né, desde 2015, é um trabalho social com crianças em um assentamento, com princípios e valores. Então, tudo isso envolve recursos, né? Desculpa a ignorância, o que que é assentamento? Aham. Esse assentamento humano é um local em que as pessoas habitam sem que tenham adquirido um terreno ou uma casa, é uma invasão. Entendi. Então, é algo que cresceu muito nos últimos anos no Peru por causa da pandemia, né, o peruano é o Peru é uma nação de muito trabalho informal, pessoas que trabalham vendendo suas coisas na rua, então, assim, é um povo muito necessitado também, né. Então, quando as pessoas não têm condições, elas vão para esses assentamentos, né, e todo o Peru é muito rodeado por montanhas, é um país bastante montanhoso, né. E mesmo na capital Lima, existem muitas montanhas de pedra e as pessoas começam a construir ali na base e elas vão subindo, né. Então o local onde eu trabalho é assim, é um lugar de invasão, as pessoas adquiriram aquilo ali para conseguir sobreviver, morar, e aos poucos, né, a gente percebe que há um apoio do governo, porque assim, o local mesmo onde eu trabalho não há saneamento básico, então não há água encanada, mas tem água. A luz, a prefeitura, o governo teve que colocar, porque a população cresce muito, né, nesses lugares. Então, a gente vê a falta de saneamento, de estrutura, e
o governo, por Se querer adapta. ajudar, acaba fazendo o que é possível também. E ao longo do tempo, as pessoas vão adquirindo seus títulos, né, que são os terrenos, a preço bastante cômodo ou bastante barato, vamos dizer assim, né, mas para que eles tenham uma legalização daquilo. Então primeiro eles invadem e depois eles Acho que só muda o prestam país, né, o contas. governo te condicionando a ficar na situação que você tá. Exatamente. Mas enfim, É, caramba, desconhecia totalmente isso. é. E aí você falou dessa questão, né, de o povo chegar ali e tá praticamente sem esperança, né, vem de frustrações, né. Uhum. E aí que você atua realmente ali no campo missionário, trazendo palavra, ação social, Exatamente. e como que é os resultados disso? O que Uhum. tem visto nos últimos dias, nos últimos anos? Uhum. É interessante a sua pergunta, porque antes da pandemia eu já estava no Peru desde 2015 e fiquei ali até 2019, né. Aí eu decidi voltar para o Brasil por um trabalho que Deus estava me condicionando a fazer um trabalho no Brasil. Então em 2019 eu voltei para o Brasil e fui para Pernambuco, né, passei 3 anos, inclusive os 3 anos da pandemia, na verdade 2 anos da pandemia, né, fui 2019, 2020, 21, eu morei no estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, e, bom, antes de voltar para o Brasil, eu tive que deixar sobre a responsabilidade da igreja local o trabalho que já estava sendo realizado ali com as crianças, né. Então, eu tinha um amigo em comum que me apresentou um pastor que já tinha um trabalho, assim, mais desenvolvido com obra social. Então nós nos tornamos amigos e eu passei o trabalho que eu tinha ali para esse pastor. Então ele enviou pessoas para estar cuidando das crianças, nesse período que eu voltei para o Brasil. Então, assim, as crianças começam ali com 6, 7 anos e elas vão até os 12, mais ou menos, né. O trabalho só não se estende por falta de mãos mesmo, Uhum. porque, nesses anos em que eu trabalhei no Peru, eu trabalhei sozinho, tendo apoio em momentos muito estratégicos, exatamente. E a própria igreja não levantou pessoas para estar apoiando, né. Então é um trabalho que poderia se estender muito mais se tivesse mais apoio, né. Mas, enfim, eu passei esse projeto para esse pastor, ele continuou tomando conta. Quando eu decidi voltar para o Peru em 2023, eu voltei para esse mesmo local e aí a gente vê um pouco do fruto que foi gerado nos anos em que eu estive ali, né. Então eu já vi que as crianças já estavam crescidas depois de 3, 4 anos, né, e que elas também estavam mais desenvolvidas, porque depois que eu fui embora, voltei para o Brasil, o pastor tomou conta e determinou pessoas para estarem ali. E essas pessoas serviram muito bem ao projeto. Legal. Serviram muito bem, não era uma só, ele enviou 3, 4 pessoas. Agora, foi eu voltar em Uhum. 2023, essas 3, 4 pessoas Foram desapareceram, Eita. né. Então assim, Se eu dá conta, voltei se a dá conta. não vou dizer que eu voltei a estaca zero, porque o trabalho já tinha sido iniciado, já tinha sido, ali, eh como que mantido durante esse período. Mas realmente, se houvesse esse grupo de pessoas, a gente teria crescido muito mais, teria tido, talvez outros grupos de alcance, como a pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, né. Eu não consigo fazer, todo esse trabalho sozinho, é São muito etapas que difícil, né. precisam de pessoas ali Exatamente, até para o trabalho que preencher eu cada faço, hoje eu tenho crianças de 6 a 12 anos, e infelizmente eu tenho que trabalhar com esse grupo junto, mas a gente sabe que a criança de 6 anos não pensa como a de 12, né, sim. então esses grupos deveriam ser divididos com pessoas que possam trabalhar com eles, mas infelizmente hoje a minha realidade é outra, né. Entendi. Então eu voltei para o campo, para o Peru, e as pessoas que estavam ali trabalhando deixaram de trabalhar. Ei, Então, agora nós estamos assim meio que estagnados ali, né. entendi. Mas Mas tem frutos lá da tem primeira frutos, é passagem. notório ver como as crianças, se desenvolveram até no conhecimento da palavra também, e assim, no respeito, na educação, no tratar com os pais, né, porque eu tenho realidades ali de crianças que são, cuidadas apenas pela mãe, os pais abandonaram, são criados pelos avós, então são muitas realidades ali,
E a criança já cresce um pouco desestabilizada nesse ambiente, né? Então a ideia é levar Jesus, mas dessa maneira mais descontraída, né? De uma forma que as crianças possam entender. Então, nossas aulas, elas são todas baseadas em textos da Bíblia, em material bíblico, mas ali também a gente desenvolve reforço escolar, eu dou aula de português para os adolescentes, né? Em algum momento dei aula de violão para as crianças também, né? Que Um legal. pouco disso porque eu falei que toda a minha trajetória foi no Ministério de Louvor, né? Então eu entendo. Houve um momento em que eu entendi que eu conhecer música, saber tocar um instrumento, me serviria como um instrumento para alcançar esse povo também. Sim, Porque você oferecer uma aula de idioma, uma aula de instrumento, isso chama muita atenção, sobretudo quando é grátis, né? Quando é assim, você está ofertando isso. Então, é uma maneira de atrair também as crianças e a confiança dos pais também. que legal. Muito interessante. João, quanto tempo aí? 50 minutos. Eita Deus. Mas você iniciou de novo ou não? Não. Então, uns 5, né? É. Eita, maravilha. Rápido, né? Passa ali. Olha, tem muita coisa para contar e não contei quase nada. É mesmo? Mas acho que tá dando para ter uma noção assim, né? Pelo menos dessa minha trajetória Perfeito. nesses últimos anos. Eu fico muito curioso com a realidade lá que eu acho que a gente ignora, sabe? Eu acho que a gente ignora muito. A gente acha que a gente sofre, mas não é tanto sofrimento assim. A gente acha que a gente não tem recursos, mas a gente tem muitos recursos. A gente acha que o governo não faz, realmente o governo não faz, mas tá na nossa mão, a gente tem acesso a uma palavra, uma comunidade que tá ali para nos incentivar. Talvez lá no Peru eles não têm uma comunidade tão extensa, tão grande. Hoje tem pessoas que, se não tá bem numa igreja, ele pega, muda de bairro e já tem uma outra ali para receber, que é da mesma denominação lá no Peru. Eu acredito que não seja tão fácil isso. Então, Realmente não. assim, a gente é muito brasileiro, é muito ruim. Tá num A caminho gente muito. gosta de murmurar, né? Sim, sim, e eu acho que é bom a gente enfatizar essa realidade, porque pra gente abrir os olhos e dar graças a Deus, e não somente dar graça, mas ter atitude de ser um meio pra ajudar nessa missão. Porque, como a gente falou lá, a missão Jesus disse pra todos, né? E às vezes a pessoa tá na igreja e diz, mas eu não sei o que eu posso fazer, que palavra, eu quero uma palavra de direção, mas a palavra já foi liberada faz tempo. A palavra já foi direcionada. E é a gente que quer uma coisa que vai junto ao nosso desejo. Exatamente. E às vezes, esse ponto que você falou de exercer algumas coisas que no momento talvez não era o seu propósito, fala, não é meu propósito aqui. Quando a gente se encontra e tá no propósito, a gente entende que tudo aquilo que antes era o antes daquilo faz sentido, né? Faz sentido. E quantas pessoas acho que tá nos assistindo e tá vivendo esse momento, né? Que palavra que você deixa para as pessoas que às vezes tá cantando e sabe que não o dela é campo missionário. A pessoa tá talvez lá na mídia da igreja, mas sabe que ela deseja estar lá no altar. Mas quanto esse momento dela agora é fundamental para quando ela estiver no propósito. Que palavra que você deixa para essas pessoas? Então, eu acho que assim, o propósito ele existe desde sempre, porque Deus tem um propósito com cada um de nós, né? Agora, existe um momento de despertar. E como é que esse chamado, existe esse despertar? É através da sua busca. Porque assim, o pastor, ele pode enxergar um potencial em você, né? Mas ninguém melhor do que o próprio Espírito Santo te dizendo o que você pode fazer, o que você deve fazer. Então, é da sua busca com Deus. E às vezes é assim, uma palavra que o Senhor colocou no seu coração e que você não deu tanto crédito. Você entendeu a palavra, mas você não deu crédito àquela palavra, talvez por não se sentir capaz, ou quando será que isso vai acontecer? E na verdade, quando nós buscamos a Deus, Ele mostra o caminho. Ele, quando nós estamos no nosso quarto fechado com Deus, né? Porque nós temos o nosso culto, o nosso momento de comunhão, mas nada melhor do que ouvir Deus falando no seu particular também. Sim. Então, nesse momento que você vai buscar de Deus, Senhor, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Por que que eu tô aqui? O que que eu vim fazer? Será que eu vim só construir uma família, ter uma casa, um carro e você terminou minha vida? Ou o Senhor tem algo a mais para mim? O Senhor tem algo para mim nessa cidade? O Senhor tem algo para mim nesse país ou fora do país, né? Então são perguntas que nós devemos fazer e eu acredito que existam pessoas que não façam essas perguntas por medo da resposta de Deus, né? Então às vezes as pessoas estão acomodadas ou estão
muito cômodas, muito tranquilas na vida que elas levam, quando na verdade Deus tem algo muito maior. E quando você busca de Deus, essa resposta vem e ela vem de uma maneira que ninguém pode duvidar. Você não duvida. Quando Deus está no negócio, ele vai proporcionar, ele vai abrir as portas, ele vai fechar outras para que aquilo se cumpra na sua vida. Então, eu acho que o que eu posso dizer aqui, né, é que cada um busque em Deus. Você pode se aconselhar com homens, você pode se aconselhar com seus líderes, mas assim, o que Deus colocar no seu coração, então corra atrás, busque de Deus, busque a forma como atuar no propósito que Deus te colocou. Porque uma coisa é que Deus te deu um propósito, outra coisa é que você trabalhe para cumprir esse propósito. Então, não é só ouvir Deus falando, é você agir também. E eu sempre falo isso, né, nas minhas ministrações, que muito mais do que entender a palavra de Deus é você colocá-la em prática. Maravilha. Então, porque se você não coloca em prática, é como se você não tivesse entendido, né? Então, se a palavra está me dizendo que eu devo amar o meu irmão como a mim mesmo, então eu preciso demonstrar isso. E se Deus está falando, através da sua palavra, que o ide e fazer discípulos, de que maneira eu vou fazer discípulos, né? De que maneira eu vou pregar? Se o Senhor não te chamou para ir para o campo missionário, então você vai atuar em outra área, mas você vai atuar porque faz parte da obediência a Deus, né? Vai estar contribuindo. Vai estar contribuindo com certeza para esse fim comum que é fazer o nome de Cristo conhecido. Eu acho que é mais ou menos isso. Maravilha, muito bom. Meu irmão, tem algum ponto que a gente não tocou aqui, mas que você teve alguma experiência ou alguma fala que você gostaria de reforçar pra gente ir pro final aí? Uhum. Eu vou deixar aqui um versículo, né? A gente tá falando de trazer Bíblia. Vamos abrir um parênteses Vou aqui. deixar um versículo aqui, porque esse versículo marca bastante a minha trajetória. É, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler aqui essa nova versão da linguagem de hoje, que é um texto bem fácil para entendimento também. É um versículo que eu amo e vai muito, fala muito Ao sobre encontro. isso que nós compartilhamos aqui hoje também. Perfeito. Filipenses 1:20 diz assim: O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que sempre e agora ainda mais eu tenha muita coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Maravilha. Então, nesse único versículo aqui, a gente vê aí algumas partes, né? Como nunca falhar. E nós falhamos o tempo todo. Mas o meu dever em cumprir o chamado de Deus, eu vou me esforçar para não falhar nesse propósito. Depois o texto vai falar aqui, pedindo a Deus que eu tenha muita coragem. E realmente o campo missionário é para pessoas corajosas, né? Que decidiram abrir mão de todo o seu conforto para obedecer a uma palavra de Deus. Então a palavra que eu quero deixar aqui é coragem, é fé, é esperança e é desejo por Deus, né? Porque quando nós temos desejo por Deus, Ele nos encaminha em todas as coisas. Maravilha, muito bom. Meu querido, muito obrigado, viu? Ter vindo foi Veio a nossa tarde. maravilha. Ó, foi curto, mas eu deixo já aberto o próximo convite aí, tá? Porque eu acho que você tem muita experiência para contribuir. Eu falo que eu vejo alguns podcasts, sempre às vezes repete alguns convidados, porque a pessoa tem muito a contribuir, né? E vira como se fosse um colunista. Toda semana tá ali para contribuir. Então fica aberto o convite, se tiver o desejo e a oportunidade, pode retornar, tá? Com certeza. Que Deus possa continuar te abençoando nessa obra missionária. Obrigado. Tá bom? Posso deixar as informações aí para contribuir com o seu ministério na legenda do vídeo? Claro que sim, com certeza. Alguém quiser entrar em contato, você prega aqui no Brasil, como que é? Sim. Tem agenda aí? Tenho agenda, né? Eu devo voltar para o Peru agora no final do mês, ainda não tenho uma data certa, mas provavelmente agora no final de fevereiro, para mais uma temporada, mais um ano ali de serviço ao Senhor. E aí eu compartilho depois aqui as informações. E quando eu voltar, o Brasil geralmente no final do ano, minha agenda está sempre aí aberta para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho e sobre missões também. Fechou. Vamos deixar as redes sociais também para você conhecer lá o projeto, ver, né? Que você já conheceu um pouco aqui.
daquilo que ele faz ali, e aí você vê ele atuando no campo missionário. Mais uma vez, que Deus possa continuar abençoando você. Muito obrigado, você que chegou até aqui, assistiu esse podcast até esse final. Então não esqueça de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que sempre falou de missões com você, tem conversado, talvez algum assunto que a gente falou e falou, nossa, eu estava conversando sobre isso. Manda para essa pessoa aí, para que ela possa também ser edificada e direcionada por essa palavra que foi liberada aqui, tá bom? Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Eu acredito que muitas pessoas vieram através do nosso querido missionário Valmir. Então inscreva-se nesse canal. Toda sexta-feira nós estamos aqui às 19 horas. Postando algum vídeo para você aí com uma conversa muito inspiradora. Muito obrigado a todo mundo que tem chegado aí. Tem uns deusamorianos chegando aí, ó. No último vídeo nós tivemos com o Joe. Obrigado, Joe, que tá aqui na parte técnica hoje. Então, inscreva-se no canal. Você que ainda não é inscrito, tem muitas pessoas que estão lá no Instagram, mas não está aqui. Talvez você veio do Instagram e ainda não se inscreva. Se inscreva, porque isso é muito importante pro algoritmo do YouTube. Ele entende que é um conteúdo relevante e de fato é. Aí ele manda para mais pessoas, tá bom? E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Ian Web. Muito obrigado por você ter confiado nesse projeto aqui do FalaCast. Então, você que tem a sua empresa, o seu negócio e deseja informatizar, melhorar, estar presente de forma eficaz nas redes sociais e até mesmo na internet, seja com um site automatizado, com uma solução de serviço automatizada, entre em contato com o Ian Web, tá bom? Um grande abraço a vocês, se inscreva no canal, deixe seu like, entre em contato com o Ian se você tem um desejo de dar sequência nos seus projetos de forma automatizada e até a próxima sexta-feira. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? É isso, meu irmão. Começando.